Você sabe qual que é a melhor rotina para cuidar da sua barba em cada estágio de crescimento ou tamanho que ela tiver? Uma coisa a gente sabe, cada tamanho de barba tem os seus desafios, né? E sempre rolam umas dúvidas de quando usar determinado produto, quando começar a parar a barba, quando deixar quieto. E tem muita sobreposição também, né? Alguns produtos você usa quando ela tá mais curta, outros quando ela tá mais longa. Tem uns que você usa independente do tamanho da barba. E aí é muito normal ter essa confusão, principalmente em quem tá começando a deixar a barba crescer. Por isso eu fiz uma lista aqui das rotinas que, na minha opinião, são as mais adequadas para cada estágio de crescimento da barba. Você resolveu deixar sua barba crescer agora ou prefere deixá-la bem curtinha mesmo, só para fazer? A minha rotina ideal para ela é essa aqui. Shampoo de barba. Esse aqui, cara, é um dos que você vai ver no vídeo inteiro. Um bom shampoo de barba limpa sem ressecar a pele do rosto. Por isso que você pode usar todo dia, quantas vezes você quiser, mais de uma vez por dia até, sem correr o risco de ficar com a pele ressecada. E a pele do rosto bem cuidada é mais de meio caminho andado aí para barba bem cuidada. O segundo passo é esfoliação. Diferente do shampoo de barba, a ideia aqui é usar o esfoliante 1 a 2 vezes na semana no máximo. Nessa fase inicial de crescimento da barba é muito importante a gente manter a esfoliação em dia, porque ela remove as células mortas da pele, desobstrui os poros e aí ela deixa o caminho livre para o pelo nascer sem encravar. E para finalizar, hidratação com balme de barba. Quando a barba está começando a crescer, também é muito comum a gente sentir coceira, irritação, principalmente nessa região do pescoço. E o balme é feito com óleo de melaleuca, que ajuda muito a evitar essa coceira. E ele ajuda muito também na cicatrização e na renovação celular, principalmente depois que a gente usa o esfoliante. Você gosta de manter a barba mais curta, tipo um estilo short box ou até uma lenhador mesmo, só que mais curtinha? Essa daqui é a rotina. Para começar, limpeza com shampoo de barba. Os pelos da barba já estão maiores, já estão aparecendo, você já tem uma barba, então ele serve muito para limpar esses pelos sempre que você for lavar o rosto, depois de almoçar, de jantar ou sempre no banho. E aí, como ele tem um pH fisiológico da pele, dá para usar sem medo. Depois vem a fase de hidratação com balme ou óleo de barba. Eu gosto de já falar dos dois aqui nessa fase, porque na verdade você pode usar o balme e o óleo tanto em barbas mais curtas até as barbas mais longas. A diferença é que o balme é um hidratante mais suave, mais refrescante, que você pode usar todo dia, toda hora, e que funciona tanto para o pelo da barba quanto para a pele do rosto. Inclusive ele é um ótimo pós-barba também. Já o óleo de barba cria uma camada em torno dos fios que evita o ressecamento ao longo do dia. Então, se você costuma ter a barba já ressecada desde cedo, dá para pingar umas gotinhas já logo, mesmo com a barba mais curta. O óleo também cuida muito da pele do rosto que fica embaixo da barba. E isso, cara, ajuda demais a evitar caspa, que é uma descamação por conta de pele ressecada. E aí você pode usar o óleo de manhã para passar o dia todo, o balme só à noite, ou inverter, ou de repente até usar os dois juntos. Mas eu prefiro os dois juntos com a barba um pouco mais longa. A gente vai chegar lá. E aí um terceiro passo dessa rotina é aparar com certa regularidade. Porque mesmo que a gente goste de deixar a barba curta, é muito comum alguns pelos começarem a crescer mais rápido que os outros. E aí é fácil de a gente ver quando a barba não está muito alinhada. Ter uma tesoura ou uma maquininha para passar, mesmo sobrevoando o rosto assim na zero, é ótimo para ir tirando esses pelos que vão crescendo mais rápido e espetando para fora. Para quem tem a barba cheia, média, grande, que já usa algum estilo, seja lenhador, espartano ou até mesmo um próprio estilo que você tiver, que não tem nome, mas é o jeito que você gosta de usá-la maior, essa aqui é uma rotina que eu acho completa. Começando pela limpeza com shampoo e condicionador de barba. Todo cuidado, independentemente do tamanho, começa sempre na limpeza, começa com shampoo de barba, mas com a barba um pouco maior, também é legal a gente usar um condicionador logo depois do shampoo. O shampoo limpa o rosto, os pelos da barba, mas ele também abre as escamas que estão numa camada mais superficial ali do pelo. E o que o condicionador faz é justamente selar essas escamas de volta. Isso dá uma sensação muito maior de maciez, facilidade de pentear, de alinhamento dos fios. Pode usar condicionador em barbas mais curtas? Pode. A questão é que quanto maior o pelo, mais você vai perceber esse efeito benéfico do condicionador. Aí o segundo passo é hidratação com balme e óleo de barba. Para uma barba grande e que normalmente é mais ressecada, eu gosto de usar os dois juntos.
Primeiro usa o balme para hidratar mesmo e também para a pele do rosto, pescoço, e depois o óleo logo em seguida para criar essa camada em torno dos fios que sela e evita o ressecamento. O óleo de barba numa barba maior é especialmente importante, porque quanto maior o fio, mais longe ele fica da hidratação natural da pele. Por isso que as barbas grandes tendem a ficar muito mais ressecadas. E aí o que o óleo faz é justamente repor essa hidratação que o pelo não consegue mais aproveitar do rosto. Tem muita gente com barba grande que prefere usar só o óleo mesmo e ele já resolve. Então vale experimentar, ver qual é essa combinação que funciona melhor para você. E aí com uma barba maior, o bigode normalmente acompanha, né? Por isso que uma próxima etapa que eu sempre faço é o controle dos pelos com uma cera de bigode. Principalmente se você gosta de um estilo de bigode que tem os pelos maiores, que cobrem aqui o lábio superior. Quem deixa assim sabe que com o tempo é muito comum o bigode acabar entrando na boca. Na hora de comer, então, a cera de bigode resolve esse problema. A dica é andar sempre com uma cerinha de bigode no bolso e reaplicar sempre que precisar. Controlou o bigode? Aí vamos controlar então os pelos da barba. Modelador de barba ou uma pasta modeladora. Quanto maior a barba, maior a chance dela também ficar rebelde. E aí esse é um passo que você pode usar eventualmente sempre que a barba estiver mais rebelde. Não precisa ser uma coisa para ser feita todo dia. O que o modelador faz é controlar um pouco mais o volume e evitar esses pelinhos que ficam espetando. Uma alternativa é também a pasta modeladora. Ela é feita para o cabelo, mas ela é ótima para você usar também numa quantidade bem pequenininha na barba. Como ela é feita só com manteigas de tucumã, carité e cupuaçu e é à base de água, cara, dá para usar sem medo, facinho de tirar e ainda tem proteção solar. Uma quantidade bem pequena na palma da mão, bem menor do que você usaria para modelar o cabelo, só esfregar bastante mesmo e passar assim, ó, de cima para baixo para controlar muito bem o volume da barba. E por último, a manutenção da barba. Por maior que ela esteja, por mais que você goste de deixar sua barba grande, natural, é legal dar uma parada de vez em quando, né? Quando a minha tá grande, eu costumo fazer essa manutenção durante umas 3 semanas depois que eu vou no barbeiro. Sempre pego uma tesoura, tiro aqui e ali, às vezes com uma maquininha mesmo, sem pente nenhum, só sobrevoando com muito cuidado em volta, tirando um pouco das laterais. Mas tem uma hora que é legal ir no barbeiro, terminar de fazer lá o desenho todo certinho de novo e ficar com ela 100% de volta. E se você tem dificuldade de encontrar um barbeiro que acerta na sua barba, você pede uma coisa, tem vindo diferente outra, sempre tem essa reclamação, cara, eu fiz um vídeo aqui no canal com algumas dicas do que você pode falar pro seu barbeiro para ele não errar de jeito nenhum. Eu vou deixar o link aqui em cima, na descrição também, depois dá um pulo lá. E é isso, meu camarada. Claro que isso aqui não é nada escrito em pedra, não tem certo ou errado, são algumas rotinas que eu já usei em várias fases aí de crescimento da minha própria barba que super funcionaram. Tem inclusive uma série de vídeos que eu fiz aqui quando eu deixei a barba crescer do zero, que tem tudo isso e um pouco mais de detalhe que vale a pena dar uma olhada. Também vou deixar o link por aqui dessa playlist. Dá um pulo lá, maratona todos, você vai poder acompanhar assim todos os perrengues e todas as soluções que eu fui achando nesse processo aí de desde o primeiro dia até 6 meses da barba crescendo. Vai lá. Mas me conta aí, qual que é a sua rotina de cuidados com a sua barba? Tem alguma aí que bateu igualzinho? Você faz diferente alguma coisa? Você faz diferente tudo? Me fala aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E aproveita que você já vai estar aí também, manda dica, sugestão de qualquer vídeo que você queira ver aqui no canal. E aproveita que se você ainda não se inscreveu no canal, clica por aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!